Muito bem, a gente está dentro dessa série temática, Atos 29, Missão Impossível, falando de Atos 29, que é um capítulo da Bíblia que não existe, ok? Atos termina no capítulo 28, nós estamos falando de Atos 29, no sentido de que a história que o Espírito Santo escreve por meio da sua igreja não termina, e de que nós temos uma responsabilidade no nosso tempo e lugar de sermos os instrumentos do Espírito Santo para que essa história continue e permaneça. Por isso, Atos 2, 44 e 45, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles desenvolveram um estilo de vida que, do nosso ponto de vista, é bem radical, porque eles se desfizeram do que eles tinham, para que ninguém tivesse falta de coisa nenhuma, e tinham tudo em comum. Essa compreensão de que nada do que é meu realmente é meu, tudo me foi dado e, portanto, não é meu, mas é nosso. É uma compreensão que, de fato, nos falta profundamente, e a gente vai falar um pouquinho sobre hoje, na próxima semana sobre convivência, na seguinte sobre testemunho. Hoje vamos falar sobre partilha. Os primeiros cristãos em Jerusalém, como disse o texto que nós lemos, tinham tudo em comum. Muitos deles venderam seus bens e eles então distribuíam esses bens e os recursos desses bens entre si conforme a necessidade de cada um. Tinham tudo em comum, vendiam seus bens e distribuíam entre si conforme a necessidade. O meu desafio aqui com vocês hoje é falar um pouco sobre essa questão tão controvertida, tão delicada, e que no nosso meio é um verdadeiro tabu. Falar de dinheiro, a relação entre dinheiro e igreja, falar de dízimo, contribuição, oferta, e a relação que essas coisas têm entre si. Ok? Por que nós temos tanta dificuldade de falar desse assunto entre nós, na igreja luterana? Eu acredito porque nós temos uma espécie de repulsa muito grande com o modo como esse assunto é tratado e com o modo como se lida com esse assunto, especialmente no contexto neopentecostal da teologia da prosperidade, onde as pessoas vão nos cultos e em cada culto que elas vão existe um forte apelo financeiro. E existem os extremos no sentido de que as pessoas literalmente são convidadas, às vezes, a entregar a própria aliança que estão usando na mão, e coisas absurdas desse tipo, e pregadores e palestrantes falando, olha, Deus está me mostrando aqui nessa manhã que tem 5 pessoas que vão dar 10 mil reais. E o Senhor tem preparado uma grande bênção para essas 5 pessoas. Quem são essas 5 pessoas que o Senhor está me mostrando? E aí o pessoal que quer se exibir começa a vir para frente, ou levantar a mão, né? Diz, o irmão vai dar 10 mil. Aí depois, agora Deus está me mostrando que tem 10 pessoas que vão dar 5 mil. E depois tem 20 pessoas que vão dar 1.000. E os que só têm R$2, e que isso seria uma oferta extremamente significativa, nem tem espaço nesse contexto, porque nesse contexto a viúva pobre jamais seria elogiada, como foi elogiada por Jesus no Novo Testamento. Ok? Então, quando nós olhamos para esse contexto, a gente diz assim, nós não somos isso. Certo? Nós não somos isso, isso é um absurdo, nós rejeitamos isso com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, nós não queremos isso, não queremos ser identificados com isso, não queremos ser colocados no mesmo saco com essa teologia. E aí o que nós fazemos é não falar sobre o assunto. Aí a gente acaba caindo no extremo oposto, a gente se cala e não diz nada. E tem uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás, que eu aplico a várias coisas diferentes da vida, mas eu acho que aqui ela também cabe, em que essa frase diz assim, a gente não corrige
o mau uso de alguma coisa pelo desuso. A gente corrige o mau uso pelo bom uso. Amém? Então hoje eu quero me enfrentar esse desafio, que realmente é um desafio, de falar sobre esse assunto e tentar trazer um pouco mais de clareza para nós em relação a essas questões. Eu já fiz isso na Munil quarta-feira, então os munileiros me perdoem, porque grande parte do que vocês vão ouvir eu já disse quarta-feira na Munil, porque o tema era esse, mas é que acabou juntando as duas coisas, né? Juntou o tema lá e juntou o tema aqui, não foi uma coisa planejada, acabou sendo assim, né? Então, aqui eu vou caminhar com caminhos um pouquinho diferentes, mas a maioria vai ser na mesma direção. O texto básico usado para falar de dízimo nas igrejas, especialmente nas igrejas evangélicas, é esse que eu vou ler agora, de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 em diante. E ele diz assim: pode um homem roubar a Deus? É uma pergunta forte e incisiva. Pode um homem roubar a Deus? Como é que a gente faz para roubar a Deus, né? A gente está acostumado aí com aqueles mascarados da Casa de Papel, invadindo a Casa da Moeda, assim, mas como é que invade o céu e rouba a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Veja só, a palavra aqui, vocês estão debaixo de grande... Pessoal, está todo mundo aqui? Estamos debaixo de grande maldição. É uma palavra forte, extremamente forte. Porque estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Aí ele diz, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, se você obedecer, tem bênção, certo? Vou abrir as comportas dos céus e você não vai ter nem onde guardar tanta bênção que eu vou derramar sobre a sua vida. Se você não obedecer, maldição. Como um dos integrantes da Munil apontou naquela quarta-feira, a tribo de Levi, da onde vinha Arão e Moisés, era a tribo sacerdotal. Era a tribo responsabilizada desde a época da peregrinação pelo deserto por montar e desmontar o tabernáculo, por cuidar para que toda a questão do aparato litúrgico sacrificial instituído lá no deserto por Deus fosse executado. E existiam pessoas separadas para esse fim específico. Era uma tribo consagrada para essa tarefa e para esse papel exclusivamente. E por isso eles não herdaram terra para plantar, para semear e assim por diante. Então se instituiu o dízimo no meio do restante da nação, no sentido de que esses recursos serviam para sustentar a tribo sacerdotal. E para sustentar também todo o aparato litúrgico sacrificial do Antigo Testamento. Primeiro do tabernáculo e assim por diante, mas depois, quando é construído o Templo de Salomão, também para sustentar aquele espaço sagrado de culto e de sacrifício. Ok? Era para isso que servia o dízimo no Antigo Testamento. E no texto de Malaquias que nós lemos, é exatamente isso que aparece. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Qual é a preocupação aqui envolvida? É o mantimento do quê? Do templo e de todo o aparato litúrgico sacrificial. Ok? É isso que está em jogo aqui nesse texto de Malaquias. E é nessa admoestação então que vai Malaquias, como eu acabei de dizer. Uma questão extremamente importante que eu acredito que a gente precisa sempre refletir e pensar e que causa muita confusão no meio das igrejas e também entre nós pode causar em alguns momentos, por isso a gente tem que refletir e discernir essas questões, é a relação de continuidade e descontinuidade entre Antigo Testamento e Novo Testamento. É lógico que existe uma continuidade. Como eu disse já na semana passada, quando nós estamos falando do Deus que se revela no Antigo Testamento, nós não temos um Deus diferente se revelando no Novo Testamento. Como se
No Antigo Testamento existe um Deus de juízo, no Novo Testamento existe um Deus de somente amor. Isso é uma barbaridade, porque a graça está presente no Antigo Testamento. O Salmo 103 descreve Deus como compassivo, assaz benigno, cheio de compaixão, que lança as nossas iniquidades distantes como é o Oriente do Ocidente. Enfim, há muita graça no Antigo Testamento. Mas assim como nós lemos na semana passada, aquela palavra que acontece em Atos dos Apóstolos, como quando existe aquela insinceridade, aquela hipocrisia de Ananias e Safira lidando com os recursos, em que os dois acabam caindo mortos aos pés de Pedro. E um grande temor se assenta na igreja, Deus executa o seu juízo. Quer dizer, o Deus que é juiz e que tem direito de executar esse juízo, também se manifesta no Novo Testamento. Portanto, não existe essa coisa que lá tem uma coisa, aqui tem outra coisa. Existem ênfases diferentes dentro da história da salvação. Mas não existem dois deuses diferentes, existe uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Mas também existe uma descontinuidade. Aonde que se estabelece essa descontinuidade? E isso é extremamente importante que a gente perceba. Especificamente em relação ao dízimo, essa descontinuidade a gente pode perceber da seguinte maneira. No Novo Testamento, o templo não é mais um prédio, não é mais aquele templo em Jerusalém onde se ofereciam aqueles sacrifícios. A igreja ainda se reunia no templo em Atos dos Apóstolos porque aquele espaço era um espaço de oração. Mas o templo como tal, ele se tornou obsoleto porque agora existia a construção de um edifício de pedras vivas. Como disse o apóstolo Pedro, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Percebem nesse texto bíblico aqui quantas coisas? O templo agora são as pessoas. Ele é feito de pedras vivas. O sacerdócio agora é geral. Ele é de todos. Ele não é mais de um grupo específico separado para isso. E os sacrifícios espirituais aceitáveis, que é o culto. Culto no Antigo Testamento significava oferecer sacrifício. Esses sacrifícios agora são oferecidos por meio de Jesus Cristo. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Ou seja, a questão do templo é ressignificada, a questão do sacerdócio é ressignificada, a questão do culto é ressignificada. Não existe mais todo aquele aparato litúrgico sacrificial do Antigo Testamento. Isso é superado quando Jesus morre na cruz do Calvário e ressuscita. Aquilo fica para trás como sombra das coisas que haveriam de vir. Aquilo era apenas uma preparação para o verdadeiro sacrifício que iria acontecer no Monte Calvário, quando Jesus oferece a sua vida por cada um de nós. Aquelas coisas lá do passado apenas apontavam para esse fato que iria acontecer. Mas uma vez que aconteceu, que foi cumprido, que Jesus disse está feito, está consumado, todas essas questões anteriores se tornam obsoletas, ultrapassadas. Elas caducam. Ok? Elas morrem. O culto é ressignificado, por exemplo, quando se fala de culto, Pedro falou do culto, né? Vocês apresentam sacrifícios espirituais, não trazem mais animais, oferendas, os sacrifícios são espirituais através de Jesus Cristo. Quando Paulo fala do culto, ele diz, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Então eu vou repetir o que eu tenho repetido insistentemente aqui. Culto não é o que nós estamos fazendo aqui hoje de manhã. Culto é quando você está lá no seu local de trabalho, sendo pressionado a fazer uma coisa que não é correta, que é injusta, e você decide fazer o que é certo. Aí você está fazendo culto a Deus. Culto é quando você toma as decisões corretas diante de Deus, no meio da sua família, no meio da sua casa. Culto é o que a gente faz com a vida. Nós somos um culto ambulante. Isto aqui é uma reunião em que a gente se fortalece, em que a gente ouve a palavra de Deus, para sair daqui
fortalecidos e encorajados para ir lá para fora e prestar culto a Deus. Amém? Na língua inglesa não se usa a palavra culto, se usa a palavra service, né? A palavra culto, culto implica em sacrifício. O sacrifício está feito, está dado, está oferecido. Então tem algumas nomenclaturas que a gente usa que complicam a nossa vida. Agora a gente vai trocar o nome não vai mais chamar de culto. Não, a gente vai continuar chamando de culto, mas você precisa entender que no Novo Testamento culto não é mais a mesma coisa que era no Antigo Testamento. Ok? O culto é aquilo que nós fazemos com a nossa vida. Nós somos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos o sacrifício, nós somos o culto. Nós prestamos o culto com a vida. Lembrando aquela frase velha, mas sempre boa de lembrar de novo, né? Se não há culto na vida, não há vida no culto. Conseguiu gravar? Se não há culto na vida, não há vida no culto. Amém? E finalmente, lembrando de novo de Pedro, um versículo depois dos versículos anteriores que nós mostramos, ele diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o sacerdócio geral de todos os crentes. Isso é um pilar da reforma. Foi um dos livros acerca dos quais Lutero escreveu, falando desse assunto, insistindo nisso, mas nós como luteranos não conseguimos aprender com o nosso reformador. Nós continuamos atribuindo funções sacerdotais aos pregadores, aos pastores, e dependendo deles para tudo. E não é somente nós que fazemos isso, em vários lugares, em outros ambientes, inclusive isso é incentivado nas pessoas, de que as pessoas precisam do pastor para orar, elas precisam do pastor para ter a bênção. Você tem que estar debaixo da minha cobertura espiritual, porque senão você não vai estar debaixo da bênção de Deus. Isso é um papel sacerdotal que foi superado com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. O papel dos pastores não é ser sacerdote, não é mediar a tua relação com Deus. Você tem acesso direto a Deus. O nosso papel é ajudar você a crescer na fé, para se tornar maduro na fé e para poder ter uma relação saudável com Deus. E é por isso que nós pregamos, é por isso que nós oramos pelas pessoas, mas você não precisa e nem deve depender de nenhum de nós na sua relação com Deus. Amém? Então nós não somos sacerdotes. Nós não somos sacerdotes. É uma expressão bem diferente, porque agora cada cristão é um sacerdote e tem uma função sacerdotal de anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, querido, se o templo se tornou obsoleto, porque agora são pedras vivas, se não tem mais um grupo sacerdotal para sustentar, se não tem mais o aparato litúrgico sacrificial que havia no Antigo Testamento para manter com todo os seus dispêndios que haviam e que eram necessários. Então, ainda cabe falar de dízimo nesse contexto? O dízimo não fica superado junto com tudo isso, já que o dízimo servia para sustentar todo aquele aparato? Não era para isso que o dízimo existia? Não foi para isso que ele foi instituído? Nós não temos templos, pastores e estruturas para manter também? Essa é uma pergunta, eu ainda não estou dando a resposta, certo? Alguém poderia rapidamente argumentar: olha, mas nós também temos templos, nós temos pastores e nós temos estruturas para manter. Então a palavra dada a Israel não continua válida para a igreja? A gente não pode continuar pegando aquela palavra de Malaquias 3, 8 a 10 e transportar para os dias de hoje e dizer isso continua do jeito que era? O problema que eu enxergo e que eu quero argumentar aqui nessa manhã é que Jesus, quando enviou a sua igreja, quando ele instituiu a grande comissão, ele não mandou a gente construir templos. Não mandou fazer estruturas. Ou mandou?
Quando que nós começamos a fazer? Quando que nós começamos a achar que templos são coisas importantes para nós? Quando que os cristãos começaram a se preocupar com isso? A partir da virada constantiniana. Correto? É no momento em que a igreja se torna a religião oficial do Império Romano, em que ela recebe poder, em que ela recebe status, em que ela recebe um papel de cola para um império fragmentado, dividido. Aí a gente começa a construir templos. Aí a gente começa a chamar um determinado espaço dentro do templo de altar. Até então os cristãos, o apóstolo Paulo pregou em Éfeso 3 anos em uma escola. Nos tempos de perseguição eles se enfiavam em cavernas, que serviam inclusive de sepulturas, no meio de ossadas, porque os romanos tinham medo desses lugares, então os cristãos aproveitavam e entravam nesses ambientes sombrios, porque ali eles não seriam perseguidos pelos supersticiosos romanos. O problema de fazer essa transposição é que de fato Jesus nunca ordenou que a gente se ocupasse com estas coisas. Com o que os primeiros cristãos... Então, na minha leitura, por que o texto de Malaquias não pode ser transposto de maneira direta para o nosso contexto como costumamos fazer? Primeiro, porque não estamos mais debaixo das estruturas de culto do Antigo Testamento. E em segundo lugar, porque no Novo Testamento não foi nos dado a ordem de substituir aquelas por outras. Ok? E agora a pergunta, eu sei, de todos os líderes da comunidade: ok, pastor, conseguiu desconstruir muito bem, e agora o que a gente faz? Então, como que isso nos ajuda? Para que fim a igreja primitiva ofertava? Primeiro, como o nosso próprio texto base de hoje diz, para suprir as necessidades das pessoas carentes. Eles tinham tudo em comum. E esse é o princípio do Novo Testamento. Não é mais a obrigatoriedade acerca de 10%, mas é a consciência de que tudo que eu tenho pertence a Deus e, portanto, precisa ser usado da maneira como Deus quer. A questão não é o que você faz com 10% dos seus recursos, a questão é o que você faz com 100% dos seus recursos. Porque para muitas pessoas, inclusive evangélicas e cristãs, se eles derem 10%, os outros 90% eu posso gastar a meu bel prazer. E dentro da consciência cristã, o conceito não é esse. Você dá 10 para poder gastar os 90 como você quiser. Dentro da consciência cristã 100% dos seus recursos precisam ser investidos e gastos de uma maneira que isso preste culto a Deus, porque você é um culto ambulante, a sua vida é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Então sim, por um lado, eu estou afirmando com todas as letras que, enquanto lei, nós estamos livres do dízimo. Mas por outro lado, enquanto princípio, a maneira como os cristãos liam essa questão de lidar com o dinheiro, nós temos uma responsabilidade maior do que as pessoas que viviam na velha aliança. Justamente porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Para que outros fins eles usavam os seus recursos? Sim, no Novo Testamento já haviam pessoas no ministério integral. Haviam pessoas que eram sustentadas exclusivamente para pregar o Evangelho e para cuidar das igrejas. Isso é citado no Novo Testamento. A gente não tem tempo para ler texto por texto aqui nessa manhã, certo? Tem uma lista de textos aqui. Alguns presbíteros, aqueles que se destacavam, especialmente no ensino e na pregação, inclusive o apóstolo Paulo em certo momento chega a dizer assim que eram dignos de honra dobrada, ok?
E ele estava falando de recursos, de sustento. Outro grupo de pessoas que a igreja sustentavam eram viúvas. Mas não era um assistencialismo no sentido de que a pessoa ficava viúva da igreja sustentava. Não, elas tinham um papel dentro da comunidade. Elas visitavam pessoas, elas tinham tarefas para cumprir a partir do sustento que recebiam. E também situações descritas como em 2 Coríntios, no capítulo 8 e 9, daquela coleta que é feita para os irmãos da Judéia, porque eles haviam empobrecido, eles estavam passando necessidade. Então o apóstolo Paulo levanta uma grande oferta entre as igrejas gentílicas para enviar para a igreja da Judéia. Justamente lá em 2 Coríntios capítulo 9, eu quero lembrar de um texto que o apóstolo Paulo coloca lá falando dessa oferta para os pobres. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Muitas vezes esse é um outro princípio utilizado pelo pessoal, a lei da semeadura. Traga o seu dízimo, porque é a lei da semeadura. Se você vier semear aqui na igreja, você vai colher fartamente. O problema é que essa lei da semeadura estava se referindo a uma oferta por pessoas empobrecidas e não para o sustento de uma instituição. Certo? O segundo problema, a gente vai ver logo em seguida. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Existe uma liberalidade. Não com pesar ou por obrigação. Precisa haver uma disposição, uma compreensão, uma consciência nesse sentido. Nós não vamos mais dizer para as pessoas, se você não der, você vai ser amaldiçoado. Como diz o texto literalmente do Antigo Testamento. Nós viramos essa página. As pessoas são chamadas agora a agir por meio da graça, por meio do amor, por meio de uma consciência que é despertada pelo Espírito Santo. E se não for assim, então a gente vai ter que esperar a pessoa se converter, conhecer o Evangelho, conhecer o amor de Deus e esperar que isso aconteça. Amém? Porque a gente não vai tentar forçar as pessoas a fazer isso. E o texto diz, Deus ama a quem dá com alegria. Não com pesar, com alegria. Não por obrigação, mas por consciência. Por se sentir motivado por isso, por saber que está contribuindo com o reino de Deus. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Veja só, o resultado dessa semeadura é um acréscimo de graça. Para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, e não o que você deseja, mas tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, a colheita não é no sentido assim, você vai plantar aqui, plante R$1.000 e você vai colher 10.000. O texto não fala dessas coisas. O texto está dizendo assim, se você plantar com generosidade, se você fizer isso com generosidade, com alegria no seu coração, você vai ser enriquecido na graça. Para que em todas as coisas, o tempo todo, você vai ter tudo o que é necessário. Não tudo o que você quer, mas tudo o que é necessário. E tendo tudo o que é necessário, você possa transbordar em toda boa obra. Para que você se torne ainda mais generoso. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Veja qual é o contexto aqui envolvido. O apóstolo Paulo não está falando em um sustento institucional. Ele está falando dos necessitados, da oferta que ele estava levantando para os necessitados na Judéia. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Deus vai fazer isso. Vocês serão enriquecidos com muita grana, tendo um cartão de crédito com limite no nível black, para que possam comprar tudo o que quiserem, sempre que quiserem.
Amém? Ah, não é isso que está ali, né? O versículo 11 agora foi aparecer. Agora vocês não entenderam a minha brincadeira, tá bom. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Ou seja, se Deus te der, Ele vai te dar para que você continue sendo generoso e para que você continue dando. Amém? E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Sim, queridos, nós temos estruturas para manter. Nós temos aluguéis para pagar. Nós temos obreiros de tempo integral que nós sustentamos como comunidade. Tudo isso tem um valor. Tudo isso tem um custo. Sim, nós temos estruturas. Se nós achamos que biblicamente nós não queremos ter essas estruturas, a gente sempre tem que se lembrar que para se organizar em todo tempo e lugar, a gente precisa de estruturas mínimas. A pergunta não é se nós temos ou não temos estruturas. A pergunta que a gente tem que se fazer, olhando para esse contexto bíblico, é: as nossas estruturas estão a serviço do Evangelho ou nós estamos vivendo em função das nossas estruturas? Porque se nós invertemos as duas coisas, então nós estamos numa dificuldade. Mas se as estruturas que a gente criou e que a gente tem, elas servem para o anúncio do Evangelho, elas servem para a glória de Deus, elas estão aí porque elas têm um papel importante e nós precisamos de locais para nos reunir. Que deem o mínimo do conforto, que deem o mínimo da condição para que a gente tenha inclusive que a gente possa atrair com o mínimo de conforto pessoas que a gente convida e do nosso convívio. Bom, essas coisas todas, elas têm um custo. E, portanto, biblicamente, a Escritura está dizendo assim: cada um de nós também, como membro de uma comunidade cristã, tem uma responsabilidade em relação a isso. E eu não vou dizer para você: querido, se você não está dando, você está roubando a Deus, uma maldição está sobre você, e o devorador vai destruir as suas finanças. Porque nós viramos a página. Isso era uma palavra do Antigo Testamento. No Novo Testamento, essas coisas foram ressignificadas. Mas embora nós não estejamos mais debaixo da lei do dízimo enquanto uma lei do qual nós estamos obrigados, no Novo Testamento nós somos chamados a entender que tudo que nós temos não pertence a nós mesmos, mas pertence a Deus e, portanto, não é meu, é nosso. Nós oramos para o Pai Nosso e depois nós falamos do Pão Nosso. É tudo nosso. O Pai é nosso, nós somos uma família. Esse é o conceito do Novo Testamento. Nós somos uma família. O Pai é nosso e o pão é nosso também. Não é meu. Não é meu pai e meu pão. É Pai nosso, pão nosso. Amém? Então, se alguém entre nós passa dificuldade, é um problema nosso. Amém? Esse é o conceito do Novo Testamento. Se nós temos uma comunidade e ela tem custos para serem mantidos, então é um problema nosso. Não é um problema da tesoureira, não é um problema da diretoria, é um problema nosso. Amém? Quem diz amém para essa palavra? É um amém assim, né? Tipo, quase não sai esse amém assim, ele fica preso na garganta, né? Mas é isso, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. A gente tem passado por dificuldades aí na comunidade que não se justificam. Então nós precisamos que as pessoas entendam a sua responsabilidade, e não a partir do medo, não a partir da lei, mas a partir de um conceito de generosidade, de graça do Novo Testamento. Estamos livres da lei do dízimo, não da generosidade, da liberalidade, da compaixão, do compromisso, da responsabilidade e do amor ao próximo. Essas coisas nós não estamos livres de nenhuma delas. Nesse sentido, temos que nos dar conta que os primeiros cristãos foram além do dízimo, eles tinham tudo em comum, eles superaram o dízimo em muito. Você tem compromisso financeiro com a sua comunidade? Se não tem, nós estamos chamando você a ter. Se você já tem, nós estamos convidando você a refletir de maneira sincera se você não pode
acrescentar alguma coisa nesse compromisso. Que às vezes as pessoas assim passam anos, dando a mesma velha quantia, aquilo que não faz falta, aquilo que não faz cócega no meu orçamento, aquela medida da avareza, assim, aquela medida, desculpem agora, eu vou ser um pouco grosseiro, aquela medida da mesquinharia, né? Quanto é o mínimo que eu posso dar? Quanto vale a sua comunidade para você? Quanto vale aquilo que nós temos e aquilo que nós oferecemos? Quanto vale? Reflita, pense de todo o seu coração se você não pode chegar um pouco mais longe. E em segundo lugar, você entende que o ato de doar é uma semeadura que gera frutos de caráter. Não, você não vai colher carro novo o ano que vem. Se colher, graças a Deus, aí seja mais generoso, aproveite e dá mais carona, leve mais gente para o retiro com o seu carro novo. Ok? Mas a gente semeia para colher no caráter, para colher fruto espiritual, para vencer a avareza, para vencer o consumismo, para vencer a ideia equivocada de que a gente precisa acumular coisas para ser feliz. A gente doa para isso. Eu acho que a Maura poderia nos ajudar muito a entender muito melhor todas essas questões da realidade de onde ela vem, na qual ela tem atuado há quase 3 décadas. Vamos orar, assim como estamos. Senhor nosso Deus, obrigado que a Tua palavra é clara, obrigado porque nós não somos motivados a fazer nada por causa de uma maldição ou em busca de uma bênção que seja uma coisa egoísta, de querer acumular para nós mesmos, mas pelo amor e pela graça nós somos chamados a ser generosos. Isso vai fazer bem para a nossa própria alma e coração, vai ser libertador para nós. A gente agradece por isso. Meu Deus, a oração é que Teu Santo Espírito se mova entre nós, toque os nossos corações, toque as nossas vidas e desperte pessoas entre nós que possam assumir também junto com os demais essa responsabilidade pelo sustento da sua comunidade local, para que a gente tenha pernas de fazer mais vezes o que foi feito lá em Moçambique. Algumas pessoas tiveram sua extrema situação de pobreza aliviados por alguns recursos que nós mandamos. E nós teríamos condições muitas vezes de poder fazer mais e não fazemos, porque a gente não consegue entender que o que nos é dado, o dinheiro que nós temos não nos pertence, mas pertence a Ti e ele precisa ser gasto para a Tua honra e para a Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa consciência, a sermos cristãos como foram os primeiros, que tinham tudo em comum, que sabiam disso, que oravam Pai Nosso e tinham consciência do pão nosso. Dá-nos essa consciência também. Em nome de Jesus. Amém.